Deus me deu um sonho. Sonhei que estava na frente da casa de um dos moradores da rua onde eu nasci. Estavam sentados minha mãe e minha esposa de costas para uma casa. E essa casa, ela tinha um muro um pouco diferenciado. Não era um muro de concreto, mas era um muro de vidro. E por detrás desse muro de vidro existia uma paisagem. E nessa paisagem era como um jardim, onde do chão brotava uma árvore. E enrolado nessa árvore existia uma serpente, uma cobra gigantesca. A princípio, quando eu olhei para aquilo, me parecia um paisagismo, como se fosse um enfeite da frente da casa. Porém, em algum momento, eu percebi que a serpente se moveu lentamente. E quando ela percebeu que eu vi que ela havia se movido, e eu gritei desesperadamente e falei: "Mãe, sai daí!" E falei para minha esposa a mesma coisa. E nesse momento, elas só me perguntaram por quê, e eu disse: "Sai daí!" E elas saíram, né? Graças a Deus. Me ouviram sem mesmo ter entendido o que estava acontecendo. Mas a serpente começou a se desenrolar da árvore e saiu da redoma de vidro. E foi para o caminho da casa dos meus pais. Neste caminho, ela parou na metade. E Deus, ele me mandava ir até lá para poder proteger, né, a família dessa serpente que estava a caminho. E quando me deparei com ela no meio do caminho, ela simplesmente estava parada, torturando um porco. Um porco. Ela não matou o porco, ela estava tirando a pele dele devagar. E o porco estava ali agonizando, né, sofrendo. Então Deus me disse: "Você vai matá-la." E quando Deus disse: "Você vai matá-la", ela se preparou para um bote. Ela levantou. E quando ela levantou, ela ficou 3, 4, 5 vezes maior do que eu. E era gigantesca, como naquele filme da Anaconda. Era gigante. Então Deus me deu uma estratégia. Eu não tinha absolutamente nada para poder ferir aquela serpente. Mas Deus colocou do meu lado uma lança. E Ele disse: "Pegue esta lança e ela vai se preparar para te dar o bote. Quando ela abrir a boca, você vai cravar na boca dela essa lança." E assim eu fiz. Ela levantou, ficou enorme, como eu disse, 5 vezes ou até mais maior do que eu. Confesso que nesse momento, eu fiquei um pouco temeroso, mas fiz aquilo que Deus havia me dito para fazer. Peguei a lança e quando ela se preparou e abriu a boca para poder me atacar e dar o bote, eu fiz conforme Deus mandou. Peguei a lança e coloquei no centro da boca dela e atravessei de um lado a outro com a lança. E quando eu atravessei essa lança na boca dessa serpente, ela deu um grito gigantesco como um de monstro. E quando ela gritou, ela simplesmente explodiu. Pum. Então, quando ela explodiu, caíram do céu como se fossem flocos de luz. E as nuvens negras que pairavam sobre o céu se afastaram. E a luz brilhou forte novamente naquele lugar. E quando essa luz veio, eu só escutava barulhos de escudo, espada e milhares e milhares e milhares de guerreiros gritando, agradecendo por terem sido libertos daquela serpente. E eles vinham em minha direção, e eram povos de outras nações porque falavam em outras línguas. E eu pude distinguir que eram povos de outras nações porque as características e a língua eram diferentes. Eles tinham os olhos como de orientais e as línguas
não eram a língua do povo brasileiro. Porém, eles vinham em minha direção e me jogavam para o alto, em sinal de agradecimento pela libertação que eles haviam recebido naquele momento. Houve uma libertação e eles estavam agradecendo. E este foi o sonho que Deus me deu. E assim como tantos outros sonhos que Deus me dá e que Ele me mostra determinadas coisas que vão acontecer no futuro, e hoje eu entendo isso, eu quero deixar esse primeiro de outros que Ele já me deu. Esse foi apenas um deles e Ele já me deu fazem mais de 10 anos. Hoje eu estou compartilhando com você, porque chegou o tempo de deixar registrado tudo aquilo que Deus tem me mostrado em sonhos. Deus me deu um sonho.